Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner, professor de História do sétimo ano. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai continuar as correções que nós estávamos fazendo dos exercícios do capítulo 8. Capítulo esse que fala sobre a colonização da América Portuguesa, ou seja, colonização do Brasil dada pelos portugueses. Beleza? Então, no vídeo passado, pessoal, nós fizemos as correções dos exercícios do 1 ao 6 e hoje nós vamos fazer a correção do restante dos exercícios. Beleza? Do 7 ao 11. Tranquilo? E caso haja alguma dúvida, na próxima aula a gente vai estar retirando, quando nós tivermos o nosso encontro ao vivo. Então vamos lá. Eu sugiro que vocês peguem o livro de vocês, abram o livro na página 168, peguem o caderno, material escrevente, tudo que vocês puderem para fazer as anotações. E vamos embora comigo para essas correções? Vamos lá. Então vamos começar pela questão número 7. Quais foram as consequências para o Brasil da União das Coroas Ibéricas? Pois bem, nós vimos na videoaula, onde eu expliquei o conteúdo, que a União Ibérica foi a união das duas coroas, Portugal e Espanha, sob a administração da Espanha. Isso se deu, galera, porque nós tivemos uma crise sucessória ao trono português. Nós vimos que o rei Dom Sebastião morreu em combate, né, contra os mouros. No lugar dele assumiu o seu tio, né, que era cardeal da Igreja Católica. O seu tio não deu continuidade porque ele já era de mais idade, então ele ficou apenas 2 anos no poder e veio a falecer também, sem deixar herdeiros. E aí, pessoal, surgiu uma disputa pelo trono, vencida pelo rei da Espanha, Felipe II, certo? O rei Felipe II ele vai assumir o governo de Portugal, juntamente com o governo da Espanha. E o nome desse período chama-se União Ibérica. Professor, por que União Ibérica? Porque esses dois países se localizam na Península Ibérica. Deixa eu pegar aqui meu amigo Globo. Tá mostrando aqui para vocês. Vem aqui, ó, em amarelinho, ó. Portugal e Espanha. Essa região aqui, ó, tá com meu dedo apontado, é a região da Península Ibérica. Obrigado, Globo. Beleza. E aí ele pergunta quais foram as consequências para o Brasil da união das coroas ibéricas. Ora, pessoal, nós estamos na América e estamos falando da União Ibérica entre Portugal e Espanha lá na Europa. O que isso tem a ver com o Brasil? Tem tudo a ver com o Brasil, galera. Uma vez que o Brasil era colônia de Portugal, certo? Então, uma vez que Portugal ficou sob o domínio espanhol, logo, suas colônias também ficaram sob o domínio espanhol. E aí, quais foram as consequências para o Brasil dessa união? Então, tivemos algumas consequências. A primeira delas, pessoal, é que todos os inimigos da Espanha também se voltaram contra Portugal e suas colônias. Leia aí, principalmente a Holanda. Tá? A Holanda, a União Ibérica começa em 1580, né? Vai até 1640, e nós vimos que a independência da Holanda acontece em 1581. Então, a partir daí, a Holanda começa a participar também dessas grandes navegações e começa a requerer o seu direito na partilha das terras, certo? Então, o que vai acontecer? Nós vamos começar a perceber que a Espanha também vai se interessar pelo território brasileiro, vai se interessar pela lavoura de cana-de-açúcar, vai se interessar pela expansão territorial, né, que é dado, uma vez que o Tratado de Tordesilhas passa a não fazer mais sentido, né? Se as terras que dividiam Portugal e Espanha, agora tudo da Espanha, então o Tratado de Tordesilhas não faz sentido. Então a pergunta é, quais foram as consequências para o Brasil? Vocês podem colocar aí duas consequências, respondendo. A primeira delas, o maior interesse por parte dos inimigos da Espanha, dentre eles a Holanda. Então, esse é o primeiro.
Então, os inimigos da Espanha também começam a querer fazer parte desse negócio de cana-de-açúcar que estava dando muito dinheiro. O segundo, expansão territorial brasileira. Porque nós vimos, galera, que os portugueses eles vão se aproveitar desse momento da União Ibérica para aumentar os territórios, né? Então a gente começa lá com uma pequena faixa de terra, né? Mais litoral, que hoje em dia corresponde ao Nordeste, um pouco do Sudeste, né? E aí nós vamos ver que o Brasil, quando acaba a União Ibérica, ele vai estar com um território muito maior, né? Cadê o globo aqui de novo? Então aqui nós temos o território do Brasil, né? Nosso velho conhecido. Então, se eu tinha só uma faixa de terra aqui, ó, a gente vê que o Brasil avançou muito para o interior, né? Além da linha de Tordesilhas. Então, percebam que nós tivemos, então, duas consequências. O primeiro foi o maior interesse dos inimigos da Espanha no território brasileiro, e o segundo foi a expansão territorial brasileira. Respondido? Ok. Aí ele fala aqui na 8ª questão. Retome a imagem do início do capítulo e relacione-a com os mapas da divisão em capitanias hereditárias da página 155. De que modo os mapas ajudam a explicar a atual concentração de terras no Brasil? Então vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui lá no começo do capítulo. Deixa eu voltar aqui o começo do capítulo aqui para vocês. Beleza. Então essa daqui, na página 152, é a imagem da qual o livro está falando aqui. Retome a imagem do capítulo, do início do capítulo, que é essa daqui. Então, o que nós temos nessa imagem aí? Então, nós temos essa imagem, pessoal, uma grande propriedade de terra, né, um latifúndio, a gente pode dizer assim, né, uma grande propriedade de terra, que está sendo plantada, né, e nós temos uma máquina colheitadeira fazendo a colheita desse plantio, certo? Se vocês olharem na legenda, ó, então nós temos aqui, ó, vista de colheita mecanizada de cana-de-açúcar em Jaboticabal, São Paulo. Então, no interior de São Paulo, nós temos um grande canavial, né, e nós temos agora aqui, em vez de ter mão de obra humana, né, fazendo essa colheita, nós temos uma máquina fazendo esse processo. Beleza? E aí ele fala, relacione com os mapas da divisão em capitanias hereditárias da página 155. Então, nós temos aqui, ó, então nós temos aqui, ó, o mapa da página 155 que ele fala da divisão em capitanias hereditárias. Então, nós temos uma imagem de um latifúndio de cana-de-açúcar e nós temos uma imagem do mapa do Brasil que eu falei para vocês aqui, ó, que era só isso aqui, onde nós temos a linha de Tordesilhas, né? À direita da linha de Tordesilhas era o território brasileiro, dividido em capitanias hereditárias. Beleza. De que modo os mapas ajudam a explicar a atual concentração de terras no Brasil? Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos perceber que desde o início da colonização, peraí, nós vamos perceber que desde o início da colonização, as terras elas foram dadas para poucas pessoas, né? Porque nós tivemos ali 15 faixas de terras distribuídas a 15 capitães donatários, e esses capitães donatários eles repassavam essas terras para os seus filhos, né? Por isso chama-se capitanias hereditárias, né? Passando de pai para filho. Beleza. Dito isso, a gente vai verificar que a concentração de terras da qual a questão trata, né, ou seja, concentração de terras na mão de poucas pessoas, né, ela remonta lá ao período colonial,
justamente as capitanias hereditárias, onde as terras foram distribuídas para poucas famílias, né? E essas famílias, elas exploravam o território brasileiro, exploravam o cultivo de cana-de-açúcar, colocando as pessoas para trabalhar, certo? E aí a mão de obra ou era de escravos africanos, alguns homens livres, né, faziam outros serviços, e no início nós tínhamos a utilização da mão de obra indígena. E aí ele pergunta, de que modo os mapas ajudam a explicar a atual concentração de terras no Brasil? Então a gente vê, pessoal, que atualmente milhões de pessoas continuam sem terras aqui no Brasil. Inclusive tem um movimento dos trabalhadores sem terras e tal, que fazem reivindicações, exigindo reforma agrária e tudo mais, ou seja, distribuição de terras de forma mais igual, né? Então, percebam que o mapa nos ajuda a entender exatamente que a divisão das terras ela aconteceu de forma desigual, né? Então, de que modo os mapas ajudam a explicar a concentração de terra no Brasil? Então, respondendo, é possível ver no mapa da página 155 que as terras do Brasil foram doadas a poucas pessoas. Desse modo, desde o início da colonização, o Brasil sofreu com a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Beleza? Quer que eu repita? Então vamos lá. O mapa da página 155 nos ajuda a entender que a concentração de terras vem desde o tempo do Brasil colonial, onde as terras foram distribuídas a poucas pessoas. Ok? Vamos para a nona questão. Nona questão. Os mapas servem para informar, entre outras coisas, a localização de diferentes aspectos de um território. Desde o século XV, com a retomada das viagens marítimas de longa distância, os mapas europeus já davam informações sobre latitudes, correntes marítimas ideais para navegação e áreas territoriais conhecidas. Analise o mapa Terra Brasilis, confeccionado no século XVI, sob a supervisão do cartógrafo oficial do Reino de Portugal, Lopo Homem, representando as terras encontradas pelos portugueses na América. Então, nós temos um mapa aí do período colonial, tá, pessoal? Item A. Qual período do século XVI está ilustrado nesse mapa? E a segunda pergunta, com quais elementos você justifica essa resposta? Então, nós vemos aqui esse mapa mostrando exatamente o período colonial, né? Período pré-colonial, desculpa. Onde nós temos aqui a exploração de pau-brasil, né? Então, observem aí no mapa que nós temos o litoral brasileiro,
meio rabiscado, né, com algumas informações. E aí, os desenhos que nós temos são de árvores, né, que referência ao pau-brasil, e índios trabalhando e carregando, né. Então, percebam que os índios estão cortando a madeira, índios estão carregando as madeiras. Então, a gente vai ver aqui, respondendo. Qual o período do século XVI está ilustrado nesse mapa? Período pré-colonial, de 1500 a 1530. Beleza? A segunda resposta, com quais elementos você justifica essa resposta? Com os desenhos contidos no mapa, onde podemos observar a presença de árvores representando o pau-brasil e de índios fazendo o corte e transporte da madeira. Beleza? Então, período pré-colonial. Como que a gente chega a essa conclusão? Observando as imagens contidas no mapa, onde vimos árvores representando o pau-brasil e índios trabalhando no corte e transporte da madeira. Ok? Vamos lá, item B. Quais elementos revelam a intenção de Lopo-Homem em afirmar o domínio de Portugal sobre o território representado? Então, o que que tem nesse mapa aí para falar que esse território é de Portugal? Primeiro, nós temos uma caravela, mais ali em cima, né, com uma bandeira com uma cruz, né, que era característica, né? Aí nós temos uma legenda bem em cima, uma caixa de texto. E aí abaixo nós temos um escudo, que é o brasão português, certo? E lá no canto superior esquerdo nós temos a bandeira de Portugal. Então nós temos três elementos que nos fazem entender que esse território é dominado pelos portugueses: as caravelas, o brasão português e a bandeira de Portugal. Tá? Então são três elementos: caravela, brasão português e a bandeira de Portugal. Beleza? Item C de casa. Se você residisse em Portugal no século XVI e tivesse acesso a esse mapa, que juízo você faria das terras conquistadas? Ou seja, o que, que você ia achar das terras conquistadas se você morasse em Portugal naquela época? Então a gente ia ver muita vegetação, né? Uma população diferente da população europeia, com traços culturais diferentes, né? Então a gente ia ver um cenário completamente diferente. Presença de animais, né? Então o que a gente pode responder aqui? Essa resposta é uma resposta bastante pessoal, mas ela tem que estar mais ou menos nesse norte, né? Íamos observar um território bem selvagem, né? Um território onde nós tínhamos abundância de vegetação, uma população completamente diferente, com cor de pele, com modo de vestir e tudo mais, e a presença de animais que muitos não conheciam na Europa. Beleza? Aqui nós temos a 10ª questão. Observe a imagem acima. Ela mostra a instalação feita pelo artista plástico brasileiro Nelson Leiner. Né? Então, a legenda aqui, instalação de Nelson Leiner no Instituto Tomie Otaki, em São Paulo. Então, item A. Quais semelhanças há entre a instalação e o mapa da página anterior? Então, essa instalação, se vocês olharem, nós temos uma faixa de terra cercada por várias latinhas aí, né? E essa faixa de terra representa ali o território brasileiro, com vários barcos ali no seu litoral, né? Então, ele pergunta quais as semelhanças entre a instalação e o mapa da página anterior. Então, o mapa da página anterior e essa instalação
feita tipo com um contorno, né, como se fosse uma proteção, né, uma barreira, uma fortificação, vamos dizer assim, ela nos remete às feitorias, né, que eram construídas pelos portugueses. Essas feitorias, elas tinham o objetivo de guardar, né, de preservar, de defender a costa brasileira, de guardar a madeira cortada, de preservar a integridade das pessoas que ali estavam, né, de possíveis ataques. E aí, nós temos ali o mapa da página anterior, e esse mapa agora, nós temos duas situações, né? Elas fazem alusão ao mesmo território, que é o território brasileiro, ao mesmo tipo de colonização, que é a colonização portuguesa, europeia, né, que veio através de navios, né? Então, nós temos essas semelhanças. Então, o que a gente pode responder? As semelhanças entre a instalação e o mapa da página anterior é que ambas remetem ao mesmo período. Beleza? Ah, quais são as diferenças entre as duas imagens? Então, se a gente for olhar no mapa, nós temos a presença de um território bastante preenchido, né? Com vegetação, com pessoas, com animais, né? Enquanto que no outro nós temos um território vazio por dentro, né? Ele não é preenchido por dentro. Isso se explica, pessoal, justamente com a questão da, da maneira como os portugueses trataram o território assim que eles chegaram, né? Então, buscavam a exploração, então foram acabando com a madeira do litoral. À medida que os portugueses foram adentrando o território brasileiro, eles foram dizimando os índios também, né? Então, nesse contexto, nós vamos ter a diferença das duas imagens. A primeira imagem está preenchida, respondendo. A primeira imagem está preenchida com vegetação, pessoas e animais, enquanto a segunda imagem está vazia, certo? Outra diferença: a segunda imagem está com o território protegido, enquanto a primeira, o território está desprotegido. Beleza? Item C. O que você conclui sobre a intenção da obra de Nelson Leiner? Parece a mesma intenção do lobo homem? Então, também essa é uma resposta pessoal, né? Então, vocês poderiam dar uma observada nas duas imagens e saber se esses caras têm a mesma intenção, né? Então, também é uma resposta pessoal, mas ela não pode fugir muito de um norte, né? Então, percebo que a intenção é completamente diferente dos dois autores, né? Enquanto um buscava exaltar as riquezas que aqui existiam, né, as riquezas de abundância de vegetação, abundância de, de pau-brasil, né? Então, o primeiro, ele ressalta isso daí, e o segundo já mostra diferente, né? Mostra que a dominação portuguesa deixou um território vazio, né? Beleza? Então, nós temos duas situações diferentes. O primeiro quer mostrar a abundância das riquezas que aqui estão, e o segundo quer mostrar justamente que a exploração deixou o território vazio. Beleza? Vamos lá? Para a 11ª. Então, 11ª. A sátira é um estilo literário cheio de irreverência que ridiculariza instituições e costumes da sociedade. O trecho a seguir, extraído
da obra de um autor contemporâneo, usa essa forma literária para criticar o sistema de doação das capitanias hereditárias no Brasil colonial. Leia-o com atenção. Então, uma sátira, pessoal, então a gente vai ver que ela faz tipo uma gozação, né? Faz tipo uma ironia do que está sendo tratado. Então, vamos lá. Sendo você muito rico, rei, bem vestido e mais bem comido, sentadinho em um áureo trono, babujado por 1000 vassalos, tome essa terrinhazinha, que você nem sabe que tamanho tenha, divida em pedaços descomunais, e aí, como se há algum bolo chocolático e natalício, distribua em partes desiguais, de acordo com a vassalagem e a babujagem, entre os mais corteses cortesãos. Se só 2 capitanias prosperaram, qual o mistério ou o secreto mal olhado? Quem seria o laborioso capitão, vindo desequilibrado de tão longes terras portucalenses, em precário barquinho de papel, capaz de cavalgar tantos mares, lançar perenes fundações, pontilhar de pais e filhos, alimentar e empolgar rústicos e mal-viventes, mal saídos de prisões e sarjetas? Pois então, senhor donatário e capitão, que vossa senhoria, que saiba vossa senhoria, de plantar milho, coletar coco, fisgar peixe, assar macaco, beber cauim até cair. Então, cauim é uma bebida indígena fermentada, isto é, com teor alcoólico. Pode ser feita de mandioca, cozida, milho ou caju. Tá? Então, nós temos um texto repleto de ironia, realmente, né? Então, item A. De acordo com a sátira, quais foram os critérios utilizados pelo rei para distribuir as capitanias e escolher seus donatários? Ele fala que o critério foi o de babujagem, né? Ou seja, de puxa-saquismo, né? De puxar saco do rei, e o nível de vassalagem, né? Ou seja, nível de obediência, de lealdade, de se colocar à disposição, né? Então ele pergunta quais foram os critérios. Então foi de acordo com o nível de vassalagem e babujagem, né? Na troca de favores mesmo, né? Então não teve competência, não foi avaliada a competência das pessoas. Por isso ele fala que as capitanias não prosperaram, né? Por incompetência dos seus administradores. Segundo o texto, porque só 2 capitanias prosperaram. Então, segundo o texto, ele fala sobre questões referentes a mal olhado e tal, né? Então, por que só 2 capitanias prosperaram? Porque os donatários nada sabiam da colônia e chegavam despreparados para ocupá-las, né? Então, ele pergunta aqui, lá no último parágrafo, aqui em cima: pois então, senhor donatário, capitão, que saiba vossa senhoria de plantar milho, coletar coco, fisgar peixe, assar macaco, beber cauim até cair. Ou seja, o modo de vida do índio americano é diferente do europeu, né? Então, dessa forma, ele fala que o português, o capitão donatário que aqui viesse, ia ter que se adaptar, né? Saiba plantar, saiba pescar, saiba assar macaco, né? Coletar coco. Beleza? Pessoal, então fizemos aqui a correção do capítulo 8, finalizando assim o capítulo 8, e na próxima aula nós vamos dar início ao capítulo 9, que também fala sobre a administração da América Portuguesa, mas fala sobre as fronteiras da América Portuguesa. Então eu falei para vocês aqui que a União Ibérica, ela foi responsável, né, de forma indireta, pela expansão territorial do Brasil, né? A gente vai ver que os bandeirantes que aqui estavam, vou explicar na próxima aula, foram entrando no interior
do território brasileiro, avançando além da linha de Tordesilhas, e quando acabou a União Ibérica, o território já estava formado, né? Tá? Então, na próxima a gente vai continuar falando sobre as questões da América Portuguesa, e a tarefa de casa, pessoal, quero que vocês façam uma leitura e um resumo do capítulo 9, que fala sobre as fronteiras na América Portuguesa. Beleza? Então, para casa, leitura e resumo do capítulo 9. Tá ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima. Fui!